Olá, tudo bem? Eu sou a Linda Rafaela e venho aqui juntamente com a minha colega Sara. Nós duas somos acadêmicas do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus Ponta Porã, e vamos apresentar o nosso pré-projeto, nossa pré-banca para avaliação. Nós estamos no sexto período em Técnico Agricultura e o nosso projeto é sobre um inseticida caseiro para horticulturas, uma produção sustentável. Então, esse projeto meu e da Sara, ele foi elaborado em 2020. Depois de muitas pesquisas, eu e ela nós decidimos que íamos fazer um inseticida caseiro para horticulturas, que também podia ser sustentável. Porque você reutilizaria coisas que tem em casa, coisas que seriam jogadas fora, e também ele não vai interferir no meio ambiente, não vai estragar o solo, nada do tipo. É um inseticida caseiro que você vai fazer na sua casa, não vai gastar muito dinheiro. E foi assim que nós tivemos essa nossa ideia. Porque também o meu avô, ele tem uma horta em casa e ele tinha muita dificuldade com inseticida. E sabemos que inseticida é uma coisa cara, que geralmente grandes produtores que têm condições de comprar um inseticida caro, que vai também, com certeza, também tem eficácia. Mas aí pensamos que vamos fazer um inseticida caseiro, que vai lhe trazer também eficácia e de baixo custo. Agora eu vou falar sobre a justificativa. Vários produtores, quando começam a produção de horticulturas, encontram diversos tipos de dificuldades. Uma dessas dificuldades é a questão das pragas que assolam a plantação. Pensando nesse controle de pragas, a melhor maneira é utilizando o inseticida. Só que melhor ainda você achar uma receita de um inseticida que seja eficaz, que seja sustentável, que possa ir com materiais acessíveis e de baixo custo e que você possa fazer em casa, que você possa fazer na sua casa para você usar na sua horta. Pensando nessa questão, nós decidimos pesquisar uma maneira de produzir esse inseticida dentro da sua casa e que seja sustentável, que seja de baixo custo, para que pudesse, facilitar para o pequeno produtor, porque nem todos os produtores têm condições de comprar um inseticida. Agora eu vou falar sobre os objetivos. Com base nas dificuldades que pequenos produtores têm na questão de controle de pragas na sua produção de horticulturas, nós decidimos encontrar uma forma de obter um inseticida que seja de baixo custo, com eficácia e que seja sustentável. A pergunta principal da nossa pesquisa é: você está tendo problemas com pragas na sua horta domiciliar e está à procura de uma ajuda de forma econômica e sustentável? Nós buscamos a solução para o seu problema. Um inseticida caseiro para hortaliças, já em uso como defensivo alternativo, mas sem relato científico na literatura. Referencial teórico. Nós iniciamos a pesquisa buscando o inseticida em culturas diferentes, os quais mostraram o seu efeito quando aplicado, evitando e eliminando uma proliferação de insetos e possibilitando o cultivo efetivo das horticulturas. Após o levantamento das informações, escolhemos materiais usados que têm seus efeitos com base em informações levantadas. Primeiro, nós pesquisamos sobre o alho. O alho, ele é uma planta herbácea bulbosa. E o odor do alho, tanto das folhas como dos bulbos, também chamadas de dentes, é propiciado pelo óleo essencial contido neles, composto principalmente de enxofre e acilina, que fala. O alho, ele tem um odor característico que ajuda a repelir insetos. O alho foi escolhido por ser um produto de uso habitual como tempero de lares brasileiros.
e as quantidades utilizadas são pequenas. Tem ação repelente e as informações relatam ampla abrangência entre insetos e pragas. E a pimenta malagueta. A pimenta vermelha ou malagueta, ela pode ser empregada como um defensivo natural em pequenas hortas e pomares. Tem boa eficiência quando concentrada e misturada com outros defensivos naturais. No combate de pulgões, vaquinhas, grilos e também as lagartas, que não são insetos, mas também a pimenta espanta as lagartas. Ela obedece um período, tem que obedecer um período de carência mínima de 12 dias da colheita, para evitar e obter fungos com fortes odores. Foi escolhido por ser uma olerícola de fácil cultivo, apresenta a mesma característica do alho. Baixas concentrações relatam o controle e repelência. O sabão. Tem que ser sabão e não detergente. Tem um efeito inseticida e quando acrescentado em outro defensivo natural, pode aumentar a sua efetividade. O sabão sozinho tem bom efeito sobre insetos de corpo mole, como pulgão, lagartas e mosca branca. A emulsão do sabão e querosene é um inseticida de contato que foi muito empregado no passado. As pessoas, antes de existir os nossos inseticidas de hoje em dia, usavam muito o sabão contra insetos sugadores, sendo indicado para combate aos pulgões, ácaras, cochonilhas e entre outros insetos. Sem dúvida, é um produto indispensável em qualquer lar. Em qualquer casa, na sua casa, com certeza tem sabão. Aquele que você lava a roupa, ou sabão de álcool. E possui muitos relatos de controle por asfixia nos insetos. Além de ser um resíduo doméstico após lavagem de utensílios e roupa, possui o pH elevado que induz as plantas a ativarem mecanismo hitrofobiase. Acho que é assim. A farinha de trigo. A farinha de trigo é de uso doméstico, que pode ser efetiva no controle de ácaros e pulgões e lagartas em hortas domésticas comunitárias. Foi escolhido por ser um produto de uso comum em lares brasileiros e de relatos de eficiência comprovada no senso comum. Eles utilizam muito o trigo com água. Você coloca o trigo na água e joga em cima da plantação. Ele cria uma película, uma películazinha, e você joga logo pela manhã. E os insetos, eles caem, né? Ali onde eles caem, a água com o trigo, ela seca e todos os insetos ficam em volta da planta. E aí vai saindo conforme uma película junto com os insetos. É muito utilizado, foi muito utilizado também e é muito bom. E eu, certeza, todo mundo tem trigo em casa e não é um preço super acessível, né? É isso. A metodologia. A nossa metodologia começou pela pesquisa de informações sobre os produtos que poderiam afastar os insetos das horticulturas. Esses materiais encontrados ajudaram a dispersar essas pragas de uma forma eficaz e baixo custo para fazer o inseticida. A gente criamos uma alternativa de recomendação com os insetos pragas e também ajudando no meio ambiente, pois não está se utilizando nenhum elemento químico que possa estar agredindo o solo e com a vantagem de ausência de coerência. Porque o inseticida, o único que tem um pouco de química, eu acho que é no sabão, né? Mas ele não agride o solo, nada. E tem que ser passado pela noite, por causa que... porque como tem um pouco de química, o solo ele pode agredir sim as folhas das horticulturas. O primeiro experimento será
será a fabricação de um inseticida com base de sabão, pimenta malagueta e alho. Onde a gente vai aplicar em uma horta de alface. Nós aplicamos uma horta de alface que esteja infestada de insetos pragas. Será realizada a constatação antes da aplicação e após a aplicação, para analisar e relatar o efeito e caracterização do resultado. O nosso segundo experimento foi com o trigo. Nós fizemos um experimento com o trigo, que foi a água e o trigo. A gente fez uma cultura de tomate. Nossa, foi super eficaz, uma cultura de tomate cereja. Onde a gente aplicou o inseticida de água e trigo. Após a aplicação pela manhã, em cobertura total das folhas. Mais tarde, com as folhas já secas com o sol, forma-se uma película, que eu falei no referencial teórico. Uma película que envolve e prende as pragas, que horas depois deslocam-se e caem da planta com o vento. É importante suspender a irrigação neste período para melhorar a eficiência, porque se você molhar, vai acabar desmanchando a película. Mas esse foi um experimento que deu muito certo, porque fez, tipo assim, eu fiz na horta do meu avô e tinha muitos empulgões. Aí nós jogamos a água com o trigo. E depois que secou aquela película, eu fui olhar e tinha vários pulgões presos. Então, esse foi nosso projeto, meu e da Sara. E nossa consideração final. O inseticida realmente, ele é muito eficaz. Nós testamos esses 3 inseticidas, que foi o inseticida de alho, pimenta e sabão, que foi muito bom, a gente aplicou durante a noite. O do trigo com água é excelente e o só de sabão também é muito bom. Mas o melhor de todos, na nossa opinião, que pelos nossos testes, foi o do trigo com a água, porque dá pra ver mais, não que ele seja o melhor, mas dá pra ver mais o resultado em um dia, por exemplo, porque dá pra ver os pulgões, os insetos todos colados na nossa película. O de pimenta a gente vai ter que testar mais tempo, um pouco mais de tempo, mas todos estão testados e eles realmente funcionam. Eu e a minha colega, nós queremos agradecer ao professor Elke, nosso orientador, que nos apoiou e nos ajudou durante nosso projeto, durante todo esse tempo que nós fizemos nossa pesquisa do nosso projeto. Nós iremos se aprofundar mais e pesquisar mais para ver mais receitinhas, para nosso TCC ser um TCC muito bom, né? E é isso, muito obrigada pela oportunidade mesmo, e testem as receitas, são ótimas e existem várias receitas caseiras para inseticida para horticulturas e é excelente mesmo, funciona.